Olá, estamos recebendo hoje Célia Marques Bretas, convidada para o episódio de hoje, junto ao Núcleo de Atendimento à Pessoa Idosa da Universidade Católica de Petrópolis. Eu vou apresentar para vocês, a Célia Bretas. Quem é Célia Bretas? Célia Bretas, ela é enfermeira graduada, com licenciatura pela FASE, com experiência em emergência, atenção básica, clínica médica e cirúrgica. É enfermeira docente com especialização em gestão educacional e também mestranda em educação pela Universidade Católica de Petrópolis. No episódio de hoje, Célia nos orienta nos cuidados de enfermagem relacionados à saúde do paciente idoso. Célia, com você a palavra. Tudo bem? Tudo bem, querida. Obrigada pelo convite, estou muito honrada. É sempre um prazer poder falar sobre cuidado, Como enfermeira é minha área de atuação. E aí hoje eu preparei aqui uma apresentação onde eu vou pontuar algumas questões relacionadas ao cuidado e definir, as categorias que a gente tem na enfermagem e quem realiza o quê, E um pouquinho sobre cuidado e promoção da saúde desse idoso, Sempre com foco no idoso, tá bem? Então vamos lá, Célia. O que você tem para nos orientar em relação à promoção da saúde do idoso? Então, o primeiro aspecto que eu queria que a gente já diferenciasse é que a gente, dentro da enfermagem, nós temos categorias. Temos um auxiliar de enfermagem, temos o técnico de enfermagem e temos o enfermeiro. E, além disso, os enfermeiros ainda fazem a capacitação dos cuidadores de idosos. E aí, dentro de cada área dessa, cada um vai realizar uma ação e um cuidado. O enfermeiro, ele supervisiona essas ações, o enfermeiro também, ele traça um plano de cuidados em relação a esse idoso. Esse plano de cuidados, ele vai desde a alimentação dele, obviamente dentro da sua área, porque a gente tem nutricionista que faz a orientação nutricional, mas a gente vai traçar um plano dos horários que esse idoso ele vai se alimentar, a gente vai traçar um plano em relação à higiene, para orientar os auxiliares, os técnicos e os cuidadores, como esse banho precisa ser realizado, com todo cuidado, com toda a segurança, com todo carinho. E o que é necessário a gente observar durante um banho, que parece uma coisa muito simples, mas durante um banho a gente consegue observar se esse paciente ele perdeu peso, se ele tem alguma ferida, se ele tem alguma dermatite. Então é importante, o banho é muito importante, além de ser um momento em que a gente vai estar trabalhando aí a circulação dele, o próprio conforto da higiene, e é um momento de cuidado que requer muita atenção e carinho de quem está mediando isso. Então, dentro da enfermagem, a gente tem as ações de prevenção e nós temos também os cuidados específicos. E aí, assim, já diferenciando as categorias, voltando para a questão da capacitação, é importante a gente diferenciar também, o enfermeiro, ele prescreve, ele atua no cuidado. O médico, ele prescreve as medicações, além do exame físico. Mas o enfermeiro está envolvido no processo de cuidado desse paciente, Tudo que diz respeito ao cuidado. E aí, algumas coisas que eu acho importante a gente pontuar, que o idoso, no decorrer da idade, obviamente, ele começa a ter fragilidade. E a gente precisa entender e reconhecer essas fragilidades para que a gente possa intervir. Então, a gente tem um idoso que ele vai ter uma queda na musculatura, na força, uma diminuição da força muscular, ele vai ter uma redução das atividades físicas, ele vai ter uma dificuldade no caminhar, ele tem uma perda de peso que acontece pelo menos assim, de 4 a 5 quilos em um ano, além da diminuição das relações sociais. A gente sempre tem que ter foco nisso, Não é só a questão física. A gente também tem que ter esse cuidado relacionado ao comportamento social desse idoso, que na verdade vai direcionar muito para que ele esteja bem, Para que ele receba bem, inclusive, esses cuidados. E aí, algumas dessas alterações corporais diminui o ritmo do metabolismo, ele vai ter uma diminuição também na produção de células com esse envelhecimento, redução da disposição que ele teria diariamente, alteração de paladar, de apetite, a massa muscular a gente já falou, que a gente tem uma perda importante, e a diminuição da elasticidade da pele, que a gente vai ver principalmente em idosos que estão internados numa fragilidade capilar tão grande,
que qualquer esbarradinha ele já tem uma lesão, já tem ali um hematoma. Então, tudo isso são questões que a gente precisa estar observando para traçar esse plano de cuidado. E aí a gente divide, na verdade, essa atenção, esse cuidado em 3 níveis, né? A gente tem aí o Programa Nacional ao Idoso, né, que são políticas públicas, né, voltadas para o idoso, que tem a intenção de promover autonomia, integração e participação dele na sociedade. Mas, enquanto cuidado, o que a gente realmente consegue realizar dentro das unidades básicas de saúde, dentro dos postos de saúde da família, ou até mesmo na atenção terciária, quando esse paciente está internado, isso requer que a gente tenha um cuidado maior. Então, diferenciar essas categorias é importante para traçar esses cuidados, Flavinha. Então, assim, na atenção primária, eu preciso ter um olhar para os fatores de risco e remover as causas que podem causar doenças nesse paciente. Isso inclui a promoção da saúde, uma proteção específica, né, que é a vacina, né, contra certas doenças. Então, nessa atenção primária, eu vou estar prevenindo que alguma coisa aconteça. Então, uma maneira de promover isso, primeiro, a escuta. A escuta é sempre importante, porque às vezes eu venho com a minha verdade, eu traço um plano de cuidados mirabolante e o meu paciente, o meu idoso, não tem nenhuma condição de realizar aquilo. Olha, sua dieta agora, só vai ter que ter muito vegetal, legumes, folhagens verdes, só vai ter que mudar completamente seu estilo de vida, não pode mais carne de porco. E aí, assim, a realidade é completamente diferente, porque ele mora num local onde ele comeu durante 70 anos carne de porco. E aí eu digo para ele que ele não pode mais comer, ele não volta mais na consulta de enfermagem. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Olha, não exagere, porque essa gordura em excesso vai lhe fazer mal. A gente, com o idoso, a gente está sempre negociando. Então, a alimentação saudável é importante. Esses intervalos de alimentação também, né? Não passar muitas horas sem se alimentar, né? O carro sem gasolina não funciona, né? O idoso, às vezes, ele vai comendo etapas dessa alimentação, né? Ele toma o café da manhã, não almoça, e se ele almoçou, ele não vai tomar o café da tarde, porque pelo metabolismo estar mais lento, ele acha que qualquer coisa que ele coma mais, ele vai ganhar peso. E ele ganha peso porque tem uma diminuição do metabolismo, não necessariamente pelo que ele come. Obviamente que se ele comer 2 pizzas inteiras, não tem como, né? Mas, assim, essa redução do metabolismo faz com que ele acumule mais gordura. Então, que ele tenha um horário regular, que ele tenha uma dieta rica em verduras, vegetais, frutas, fibras, proteína, tudo isso é muito importante. Atividade física regular, uma atividade de baixa intensidade, com acompanhamento, né, de um profissional da área, porque aí a gente tira esse paciente do sedentarismo também e vai estar ajudando aí a promover, na verdade, saúde, né? Alguns estudos dizem que uma pessoa até 80 anos responde à atividade física. Em qualquer momento da vida que você começar a iniciar a atividade física, você vai ter resposta muscular. Então, os pacientes que têm muita dificuldade, eu oriento até mesmo fazerem caminhadas em casa, no corredor da casa deles. Eu digo assim, olha, se o senhor tem dificuldade para sair, e são vários relatos, Flavinha, eu tenho medo porque tem cachorro na rua, eu tenho medo porque a calçada está quebrada, eu tenho medo de ir sozinho, e aí eu oriento a andar no corredor. O senhor vai ir e voltar no seu corredor umas 15 vezes, porque ele já vai estar fazendo algum tipo de atividade. Célia, foi importante você colocar essa questão, né? Caminha no corredor. A gente está agora nesse momento, que é um momento excepcional, né? Esse momento da pandemia, mais do que nunca, né? Todos, né, devem se prevenir, os idosos em especial, mas eles não podem deixar de caminhar, como você colocou, né? Então, assim, tem que haver movimento, não é isso? Sim, sim. Na verdade, por estarmos nesse momento tão delicado, é até difícil, às vezes, que a gente tenha uma orientação de um profissional. Claro, a gente sempre deve ter, mas essas atividades são atividades simples, que não vão causar nenhum prejuízo. Na verdade, você, ao longo do teu dia em casa, se você mora numa casa de 2 andares, você acaba fazendo mesmo essas caminhadas, você só não contabiliza isso como atividade, né? Sim. Mas o varrer a casa, o limpar uma casa, né? Você já está, na verdade, se movimentando. O que não é legal é aqueles atos assim, acordar, sofá da sala, aí almoça vendo novela, aí depois tem o programa da tarde, aí aquela pessoa passou praticamente o dia todo ali, deitado ou sentado,
e ele já tem um prejuízo natural do organismo dele por estar envelhecendo. Então, quanto mais atividades, mais ele se movimenta, melhor para a memória muscular dele, né? Melhor para ele sistematicamente, né? De maneira completa. E aí a gente vai para a prevenção secundária, né? Na ação primária, a gente está promovendo alguma coisa que não aconteceu, né? Na ação secundária, a gente já está investigando um problema de saúde que pode estar no seu estágio inicial. Quando a gente consegue detectar alguma patologia no estágio inicial, a gente tem muito mais possibilidade de intervir. E de intervir sem procedimentos, sem muita invasão a esse paciente, né? Um exemplo é a hipertensão e o diabetes, né, que são doenças crônicas. A gente tem um grupo muito grande de idosos com hipertensão e diabetes. E dentro dos postos de saúde, nós temos programas com uma orientação adequada a ele em relação à alimentação, em relação à atividade física, né? A outra coisa que a gente sempre frisa e acha importante é que ele entenda o processo da doença. Porque, às vezes, pelo paciente ser muito simples, a gente observa que as pessoas evitam, pessoas de profissionais da saúde, evitam ter conversas esclarecedoras com eles, assim, dizer claramente o que aquela patologia causa, o que ele pode fazer para prevenir, por que que ele chegou àquele estágio. Quando o paciente entende, quando o idoso entende, ele segue o que a gente solicita. Quando ele tem dúvidas, ele acha que não precisa realizar aquele cuidado. Então, ele entender o porquê é fundamental para a gente ter essa parceria, né? Que no caso da hipertensão e do diabetes, é ele usar uma medicação correta, no horário correto, não usar a medicação do vizinho. Eu fui coordenadora do PSF, da Unidade Básica de Saúde do Retiro, e eu fazia o atendimento para os pacientes de hipertensão e diabetes dentro da minha área do cuidado. E uma coisa que eu observava muito era que o paciente, às vezes a medicação dele acabava e ele pedia do vizinho, que era uma medicação completamente diferente, que ia ter uma ação completamente diferente. E agir no local, e a dele era para ter uma ação em outro local. E ele, obviamente, não tinha resposta farmacológica. E aí ele acabava piorando e ele entendia que não tinha mais jeito. Mas, na verdade, naquele processo, ele tomava a medicação no horário errado. Ele não entendia. Você tinha me dito, né, que existe uma dica aí, quando você falou medicação em horário errado, né? Eu acho que seria interessante. Você podia deixar essa orientação aqui para todos aqueles, não só os idosos, né, os familiares, e você vai também entrar nessa questão dos cuidadores, né? Como é que funciona essa questão da medicação? Porque nós temos idosos que não sabem ler nem escrever, você tem dificuldade para enxergar. Então, como é que a gente pode organizar essa questão da medicação? Em relação à questão da visão, fica um pouco mais complicado. O ideal era que ele tivesse mesmo alguém da família, um cuidador que pudesse auxiliá-lo. Porque uma das coisas que a gente utiliza como método para ele entender o horário que ele vai utilizar essa medicação é o sol e a lua. A gente desenha na caixa. Então, a gente coloca lá, a gente faz o desenho do comprimido, a gente faz o desenho do sol e a gente faz o desenho do comprimido, porque às vezes é um comprimido e meio. Então, a gente desenha o sol para ele tomar durante o dia, um comprimido e meio, e a gente desenha também a lua para ele tomar o comprimido, às vezes é uma à noite, é 1,5 durante o dia. E é muito importante sentar com esse idoso e, enquanto ele não te disser, eu entendi, e às vezes a gente pede para que ele repita. A gente diz assim, olha, o senhor pode falar para mim como é que o senhor vai tomar a medicação? Aí ele... Às vezes ele até fica meio sem jeito, mas ele repete e aí a gente entende que ele compreendeu e que ele vai prosseguir o tratamento. Porque às vezes esse paciente tem vergonha de perguntar. Nossa, ele mas vai sem saber. Essa orientação, essa dica, ela é muito valiosa. E eu acho que até para todos, né? Não só para os idosos, porque as embalagens podem ser parecidas, né? Então, se você faz esse desenho que você falou, eu sei que eu tenho que tomar durante o dia, qual seria a minha medicação da noite, né? Então, não tem erro, né? Não tem erro. Não. E como você pede para ele repetir, para ele te dizer como ele vai utilizar, então a gente, teoricamente, tem uma certa segurança de que isso vai acontecer. O interessante é que ele deixa de perguntar porque ele tem vergonha,
porque é explicado uma vez só, e aí muita gente para ser atendida, então aquele atendimento que precisa ser ultra mega rápido, que não deveria, mas que é um atendimento muito rápido, e ele fica com vergonha de dizer que não entendeu. E às vezes ele fala uma primeira vez, mas ele não entendeu, e ele tem vergonha de perguntar uma segunda vez. E aí, quando a gente tem esse momento que a gente faz o desenho e tal, e que a gente separa essas medicações, e que a gente pede para ele dizer se ele realmente compreendeu, e aí na fala dele a gente vê que ele compreendeu, a gente tem uma certa tranquilidade. Eu trabalho com avaliação respiratória, eu faço um exame chamado espirometria, e nesse exame eu faço um broncodilatador, porque esse exame ele tem duas fases, uma fase pré e uma fase pós. E quando eu faço broncodilatador, geralmente são pacientes asmáticos, pacientes que têm doenças pulmonares crônicas obstrutivas. Quando eu faço broncodilatador, eu já tive médico, uma oftalmologista que disse assim para mim, eu nunca usei dessa maneira o broncodilatador. E que naquele momento, ela já trata asma há 5, 10 anos, e que naquele momento eu compreendo que muitas vezes ela não melhora porque ela não usa corretamente a medicação. Então ela vai no médico, ela é bem atendida, o médico prescreve a medicação, só que a hora que ela vai utilizar, ela não utiliza corretamente. Então, olha como é importante esse cuidado da orientação, né? Eu posso não melhorar porque eu não estou conseguindo usar adequadamente a medicação. E o médico, como não tem como monitorar isso em casa, nem o enfermeiro, às vezes você aumenta a dosagem da medicação achando que realmente a medicação não está fazendo efeito. Então, é muito sério, é muito importante que a gente faça essas orientações corretamente. E a gente tem a intervenção aí na prevenção terciária, e a gente já está falando daquele paciente que precisou internar, que ficou hospitalizado e que tem aí uma patologia aguda ou crônica, ou teve, né, e que vai precisar de uma reabilitação. Então, a gente está falando daquele processo de internação e de reabilitação. E esse processo de reabilitação ele é muito importante, justamente para que esse paciente não tenha novamente uma crise e volte para uma reinternação. E aí, o que a gente precisa focar, né, Flavinha? Alimentação saudável, né? Então, a gente tem aí, o nosso corpo ele tem necessidades corporais, né? Ele tem necessidade de uma nutrição adequada. Isso é de grande importância para um envelhecimento saudável, né? Então, a gente tem grupos de alimentos que são essenciais para a manutenção disso. Então, o acompanhamento pelo posto de saúde com o nutricionista é muito importante. Mas dentro daquilo que eu te disse, dentro da realidade daquele idoso, né? Não adianta eu passar uma dieta mirabolante que eu sei que ele não vai conseguir seguir. Eu tenho que estudar aspectos da vida dele. Ele tem que dizer para mim assim, o que ele tem acesso. E muitos desses pacientes, eles têm acesso a alimentos orgânicos, porque eles plantam. Sim. Então, é por aí que a gente tem que trabalhar. Então, o enfermeiro, nesse momento, ele não vai orientar a dieta porque é uma atribuição do nutricionista, mas ele vai organizar esse horário, ele vai estar conversando com ele sobre a importância de grupos de alimentos diferenciados e, inclusive, vai estar encaminhando para o nutricionista. Isso tudo dentro da atenção básica. Então, recapitulando aqui, né? E hoje eu estou junto com vocês, né? Aprendendo aqui com a Célia. Num primeiro momento, então, prevenir, num segundo momento, investigar, para num terceiro momento, então, se for, né? O terceiro momento de intervenção, né? E aí a gente já de reabilitação. De reabilitação. Reabilitação. Porque às vezes no momento em que você está investigando, você vai estar aí indo num especialista, você vai estar no clínico, você vai ter, sei lá, uma patologia pulmonar, você vai estar sendo encaminhado para um pneumologista, e lá pode ser que ele peça alguns procedimentos, uma broncoscopia, exames que são mais invasivos, e que naquele momento seja necessária uma internação. Então, eu consegui intervir antes. Não foi no terciário, eu estou falando daquela situação em que você teve um AVC, em que você já infartou e que você já precisou da hospitalização, e eu estou falando daquele pós, né? Aí eu hospitalizei, eu fiz lá o cateterismo, angioplastia, o que foi necessário, e aí eu venho para minha casa, mas eu preciso me reabilitar, eu preciso de uma intervenção de maneira ampla, com todas as categorias de profissionais. Eu preciso de fisioterapia, eu preciso de uma alimentação adequada, eu preciso de um suporte psicológico. Então, eu já estou falando aí de uma reabilitação em todos os sentidos, né? Mente e corpo. E assim, para o idoso, Flavinha, a gente precisa ratificar muito a questão da água. O idoso, ele tem um problema que é beber pouca água, né? Então, assim,
Quando a gente explica para ele que 50% da massa dele, esse percentual, é água, ele entende que ele tem que tomar água, mas alguns substituem pela Coca-Cola, pelo Guaraná, pelo suco. Então, assim, inclusive a medicação, né? A medicação a gente toma com água, né? A gente não bebe remédio com suco, com leite, com nada disso, porque a gente já sabe que existe uma interação medicamentosa ruim. Então, a medicação é para ser tomada com a água, né? Ingerida com a água. Importante. Então, a gente fala isso para eles, assim, olha, você tem que beber com água, não pode misturar, porque pode ser que corte o efeito, dependendo do medicamento que você está utilizando. Então, tem que ser muito bem explicado, né, para eles entenderem e conseguirem, com isso, ter aí uma promoção dessa qualidade de vida, né? Acho importante a gente ratificar a questão da higiene oral, né? A gente, quando está falando dos cuidados da higiene corporal, a higiene oral está dentro disso, mas por que eu trago antes? Porque a gente, quando está falando de alimentação, uma prótese mal adaptada, cárie, fratura, lesões, inflamações da gengiva, ele tem uma diminuição da estrutura óssea da mandíbula, tudo isso pode afetar e comprometer o apetite dele, porque se eu estou com dor, se eu tenho uma prótese inadequada, eu não vou conseguir me alimentar. E a gente ter esse olhar, essa sensibilidade, né? A prótese não pode estar nem larga nem apertada. Se ele tem, de repente, lesões ou inflamações na gengiva, ele vai ter dificuldade nas aftas, né? Para poder se alimentar, né? E se faltam dentes, né? Como é que ele vai mastigar alimentos que são pedaços, né? Ele vai precisar de uma dieta mais pastosa. E aí a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Porque essa dieta tem que ser rica em proteína, né? Em todos os nutrientes que são importantes para essa dieta equilibrada. E ele pode ter consequências, né? Como você nos explicou agora, né? Porque, assim, se ele não consegue se alimentar adequadamente, porque tem falta, né? Falta os dentes, ou porque tem lesões, como você colocou, claro que isso vai ter uma consequência mais adiante, não é verdade? Porque ele vai perder peso, ele não vai absorver os nutrientes, não vai receber os nutrientes necessários, né? Então, aí vai ter carência de determinadas vitaminas. Então, assim, quer dizer... A mastigação é muito importante. O processo de mastigação, o processo digestório se inicia na boca, então a mastigação é muito importante. A gente já tem absorção de alguns desses nutrientes ali na língua. Então, a gente precisa que ele muitas vezes fica envergonhado de dizer que não consegue mastigar e comer, porque ele tem vergonha da ausência dos dentes. E tem vergonha, às vezes, de tirar a prótese, ou de dizer que a prótese está mal ajustada. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que ter esse olhar, né? Isso comprometendo a digestão dele, ele vai ter perda de peso, ele já tem um metabolismo mais lento, né? Vai ter deficiência, como você mesmo colocou, de vitaminas e de nutrientes que são importantes. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para essa alimentação, também nesse aspecto da ausência de dentes, né? Da dificuldade de mastigação. Você fez me lembrar uma situação que nós trabalhamos com uma idosa lá no núcleo e ela tinha indicação de 3 porções de fruta por dia. E ela não conseguia justamente, né, comer, né, por exemplo, a maçã. E, na verdade, ela não tinha se atentado, mas ela poderia comer a fruta picadinha. Para ela era uma facilidade. Ou amassadinha. Quer dizer, existem alternativas, né? Existe essa possibilidade. Você precisa que o idoso, na verdade, ele volta a ser um bebê, né? E a gente precisa tratar ele como tal, né? A imunidade está mais baixa, tem o metabolismo ali dele lentinho e ele tem dificuldade. Então, às vezes eu já vi relatos assim, mas não tem o mesmo gosto se eu amassar. Mas Célia, até porque a gente tem a questão aqui também, né? Tem o idoso que ainda tem autonomia, mas tem o idoso que demanda de cuidados. E aí é que entra, né, a figura do cuidador, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né, da figura do cuidador, porque esse cuidador ele pode oferecer uma maçã raspadinha, né? Ou a fruta, um mamão picadinho, uma banana amassadinha. Sim, exatamente, exatamente. Então, assim, aquele que cuida, ele tem que estar muito atento, né? E o que você chamou, ele tem que ter essa sensibilidade para verificar quais são os limites. Isso, os limites daquele idoso, né? O cuidador, ele precisa ter uma capacitação. Ele não pode ser um amigo da família, uma pessoa que tem um jeito
e que a gente escolhe, diz assim, olha, essa pessoa é tão boa pessoa, ela tem um jeito tão bom, ela vai ser ótima. Ele precisa ter uma capacitação. Claro, isso é essencial, você ser uma pessoa amorosa, você ser uma pessoa dedicada, porque sem dúvida isso vai fazer muito bem para esse idoso. Mas você tem que ter algum conhecimento. Então, o idoso, por exemplo, tem que ter um conhecimento isso que você colocou um exemplo excelente, sabe? Da possibilidade de estar lhe oferecendo uma fruta ao longo do dia, porque às vezes esse idoso não vai pedir, né? Então, no momento desse banho, de estar observando se esse idoso tem alguma lesão, se tem, nesse momento mesmo da deglutição e da alimentação, observar se ele está tendo dificuldade na mastigação, se ele está engasgando, isso é um sinal que ele pode ter uma deglutição prejudicada. Pelo menos que ele, se ele tiver o alerta de que tem alguma coisa errada, ele pode acionar a família e aí a família procurar um fono, procurar um médico, um nutricionista, e aí está intervindo. Então, ele tem que ter uma sensibilidade para o cuidado, ele tem que ter esse olhar, mas ele também tem que ter uma capacitação, de que ele não pode, vamos dizer que esse idoso use fralda, que esse idoso não pode ficar com a fralda muitas horas, porque ele vai ter ali uma assadura, né? Eu não posso deixar esse idoso muito tempo deitado, porque ele vai ter uma lesão por pressão mais cara, ele vai abrir uma ferida. Então, ele tem que ter esse olhar, ele tem que ter um preparo justamente por isso, para que realmente não pode ser uma pessoa que tenha muita boa vontade. Acho que além da boa vontade, ele tem que ter o preparo. E aí a gente tem cursos para cuidadores, né? Porque às vezes você quer investir naquela pessoa que é ótima e ela tem interesse, então vale muito a pena investir mesmo, né? E o curso de cuidador, entre outras coisas, ele orienta isso, como realizar um banho, como auxiliar na higiene oral, prevenção de lesão por pressão, mudança de decúbito, de posição. Ele vai estar fazendo orientação. Isso, esse esclarecimento, Célia, é muito importante, porque quando você fala banho, né? E eu já vou deixar registrado aqui que a Célia, ela vai voltar e a gente vai trabalhar com assuntos específicos. Por exemplo, ela só vai deixar uma dica agora, né? O banho, a gente tem o banho no leito, por exemplo, né? Nem todos os idosos, né? Será que ele precisa tomar banho todos os dias, né? Será que eu preciso colocar o idoso debaixo do chuveiro todos os dias? Como é que funciona a questão do banho no leito, né? Ele tem essas questões, né? Então, quando a gente fala banho, não é tão simples assim, não é verdade, Célia? Quando você falou da alimentação também, tem a questão da postura para você se alimentar, né? A gente tem muitos relatos de engasgo, né, dos idosos, né? Por conta de eles estão sendo alimentados deitados, né? Então, assim, não é dessa forma, né? Então, assim, esses esclarecimentos, essas orientações são importantes. E aí a gente vem com essa questão que o cuidador, ele precisa receber, né, um preparo, né, para que ele possa, então, cuidar exatamente, né, cuidar daquele idoso, né? Perfeito. Flavinha, isso que você falou da alimentação é importantíssimo mesmo, porque a gente está falando de maneira geral, mas dependendo, se ele estiver no estágio primário, eu estou detectando ali um problema de deglutição, eu consigo intervir antes que ele aspire. Agora, acontece muito depois que ele está internado, né? Os pacientes acabam aspirando durante a internação e fazendo pneumonias aspirativas e acabam indo a óbito. Então, é muito importante, uma coisa que a gente ratifica muito no curso técnico individual de Santa Catarina, que é a posição do paciente, né? Que o técnico de enfermagem precisa posicionar ele bem para oferecer esse alimento e durante essa alimentação está observando como esse paciente está mastigando, deglutindo, percebendo se ele não está engasgando, se ele está com muita dificuldade e dar o tempo dele, né? Porque às vezes a falta de habilidade, você vai colocando uma colher atrás da outra, né? E o paciente assim, né? Então tem que ter calma. Esse momento é um momento que você tem que ter o máximo de paciência. Explica para o nosso público o que significa essa aspiração. Como é que funciona? Na verdade, a comida ela vai para o trajeto errado. Ao invés de ela ir para o esôfago, ela vai para o pulmão. Ela vai passar pela laringe e vai para o pulmão. E aí lá no pulmão, esse paciente com líquido vai acabar tendo uma pneumonia. E aí a gente chama isso de pneumonia aspirativa, porque foi durante a alimentação. Porque esses pedacinhos, então, né, eles são corpos estranhos dentro do pulmão, né? Porque... E líquido também, né, Flavinha? Na maioria das vezes é o momento do suco, do mingau, né?
Claro, obviamente, quando a gente deglute pedaço é mais difícil, porque a gente tem um mecanismo de defesa, a gente engasga e a gente tem aquele reflexo da tosse. Então, Certo. geralmente, você acaba vomitando e colocando, mas o paciente que está acamado, ele recebe, geralmente em CTI, isso acontece muito, alimentações líquidas pastosas. Então, nesse momento, se ele não está bem posicionado, se ele não tiver numa posição adequada, essa alimentação, ela pode fazer o trajeto errado e aí ela vai para o pulmão e aí esse paciente faz essa pneumonia. Agora, na maioria das vezes, o paciente que está na UTI, ele está sondado. Então, ele tem um catéter nasoentérico ou nasogástrico para alimentação. O que também não impede, porque o catéter pode fazer um trajeto errado e já aconteceu. Mas acontece que nas enfermarias, quando esse paciente de repente tem uma alta do CTI, ele está voltando a se alimentar, então está reaprendendo a fazer isso porque ele estava com um catéter, e aí naquela ânsia ele acaba aspirando a alimentação e ela fazendo um trajeto errado. Se ele tiver voltando da internação, ele pode ter estado entubado, então ele pode estar com todo esse trajeto, né? Pode estar machucado, não sei como a gente... E tem que reabilitar ele também, né? Ele vai aprender novamente a fazer esse movimento de mastigação. Sim. Então, tem que ter muita calma. E a dieta, geralmente, é uma dieta de prova, que a gente chama. Então, é uma dieta mais líquida, uma dieta pastosa. No início é pouquinha quantidade, a quantidade vai aumentando à medida que ele vai conseguindo novamente realizar esses movimentos de mastigação e deglutição, que aí a fome vai ganhando confiança de liberando dietas cada vez maiores, né? Então, antes de sair da sonda, vai com essa dieta de prova. Quando sai da sonda, é aquele momento em que você vai ter aí suporte nutricional também, porque naquele primeiro momento ele vai ter dificuldade em se alimentar por via oral de todas as fontes de nutrientes e proteínas que ele precisa para estar bem. Então, você tem sempre um suporte nutricional junto aí para ajudar. Mas é muito importante, porque é nesse momento que pode acontecer alguma coisa errada, né? Que pode acontecer um acidente e esse paciente acabar fazendo uma pneumonia aspirativa aí. Nossa, então é um conjunto, né, de informações, né, Célia? Na verdade, quando a gente trabalha com a questão da promoção da saúde do idoso, então são vários fatores, né, que contribuem para que esse idoso, então, tenha dentro da condição dele, né? É uma série, porque você hoje trouxe a questão aqui, a questão da higiene, né? A higiene corporal e trouxe essa questão, né? De que começa na higiene bucal, a questão da alimentação, né? Tem toda... Você queria concluir, Célia? O plano de cuidados, Flavinha, ele é específico, ele não é generalizado. Então, assim, eu olho, eu atendo o meu paciente, eu traço um plano que é só para ele, porque eu vou examiná-lo e eu vou ver quais são as necessidades dele. Então, ele é muito específico e é bom por isso, porque primeiro porque cada ser humano é um indivíduo único, né? E aí eu consigo ter uma visão holística, eu consigo olhar ele de uma maneira geral. E aí traço aquele cuidado que é para ele, eu observo como é a parte da mastigação dele, dos dentes, eu observo como ele é socialmente, se ele é uma pessoa mais introspectiva, se ele tem um relacionamento social mais expansivo. Vejo também o nível dele de acatar as orientações e de entender cognitivamente o que eu estou pedindo. Então, são planos muito específicos, né? E a gente acabou não falando da higiene corporal, mas a gente deixa para um próximo... Sim, vídeo, nós vamos ter... É importantíssimo a gente falar sobre isso. Sim, nós vamos ter um episódio, já convido a todos aqui, só sobre a questão da higiene, né? O banho no leito, o banho na cadeira, né? Porque às vezes a pessoa está se recuperando, se convalescendo, né? De uma cirurgia. Então, são aspectos importantes e que a gente precisa observar. E, Célia, na verdade, do encontro de hoje, fica, né, que aquele que cuida, ele tem que estar preparado para cuidar, não é isso? Perfeito. A gente tem os cuidadores, na verdade, os cuidadores que são cuidadores profissionais e os cuidadores, como você mesmo colocou, né, que não são cuidadores profissionais, às vezes um familiar, né, que faz essa função de cuidador, mas isso não prescinde, né, de que ele receba orientações para lidar com aquele idoso no dia a dia, né, no trato com a pessoa idosa, né? A gente
infelizmente, já está se encaminhando para o final do nosso encontro de hoje. Eu não sei se você quer acrescentar, mas eu queria te pedir aqui que você deixasse uma mensagem, Célia. Principalmente, né, essa questão, hoje, né, nós abordamos aqui a questão dos cuidados de enfermagem relacionados à saúde do paciente idoso. Então, qual seria, aprendemos aqui, né, como promover a saúde desse idoso, mas qual seria a mensagem final que você deixa aqui para os nossos idosos, para os familiares, né, que têm um idoso em casa, que demandam, né, de cuidado, de uma atenção especial? Qual seria a mensagem de hoje, sua, né, enquanto enfermeira, Célia? Flavinha, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo aí desses 20 anos na enfermagem é que a escuta é a parte mais importante desse processo. Uhum. E que muitas vezes a gente já vem com tudo muito pronto, né, com uma receita de bolo, e a gente esquece de deixar o outro intervir nesse processo de cuidado. E quando ele intervém, a gente às vezes modifica o plano inteiro, porque não é nada daquilo que a gente estava pensando. Então, acho que é importante a gente ter uma escuta para esse idoso, ouvi-lo mesmo, sentar, né, e trocar com ele quais são as maiores dificuldades dele, como é que ele está se sentindo, né? Porque a gente pode imaginar que ele tem uma dificuldade de visão, de andar, de escuta, mas a gente não está naquele lugar. Queremos chegar, mas não estamos lá, né? E às vezes a escuta faz total diferença no traçar do cuidado com ele. Porque às vezes eu faço um plano que eu quero que ele caminhe todo dia no museu, 10 horas da manhã. Mas talvez para ele, sei lá, às 6 da manhã seja o melhor horário, ele está mais motivado para fazer caminhadas. Sim. Então a gente tem que escutar esse idoso. A gente tem que ter uma escuta e uma sensibilidade para entender também esse processo dele do envelhecimento, que é diferente para cada pessoa. E aí eu coloquei aqui uma frasezinha da Cora Coralina: procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. E me esforço para cada dia ser melhor, pois bondade também se aprende. Então, acho que é esse o caminho. Tá, é esse o caminho, é esse o caminho. Muito obrigada, Célia, por você estar aqui conosco, por você estar participando, né, junto conosco aqui do projeto do Núcleo de Atendimento à Pessoa Idosa da Universidade Católica de Petrópolis. Nós vamos encerrando o encontro de hoje e já deixando aqui o convite para a Célia, para a professora Célia e para vocês também. Vem novidade aí, a gente vai trabalhar com outros temas relacionados aqui aos cuidados, né, da saúde do idoso. Então, até a próxima. Até, Célia. Obrigada pelo Muito convite. obrigada. Até. Obrigada. Tchau, tchau.